Ok, queridos amados, a mensagem que nós acabamos de ouvir é uma mensagem que a Bíblia fala da parábola de um semeador, amém? E nós, como bem sabemos, o nosso Senhor Jesus Cristo é alguém que sempre pregou por meio de parábolas. E Jesus fazia as suas pregações por meio de parábolas, ele fazia de forma propositada, amém? Ele não fazia porque, embora que poderia se cumprir a profecia, porque assim profetizou o profeta messiânico, que ele poderia abrir a sua boca por meio de parábolas. Mas sempre que Jesus chegava no meio dos fariseus, no meio da grande multidão, ele sempre queria pregar usando as parábolas. Essas parábolas de Jesus hoje podem aparecer como parábolas compreensíveis, amém? Mas que tal se essas parábolas fossem elas ditas no nosso tempo também, sem ninguém que interpretasse? Eu acho que seria difícil quanto para nós. Então, um certo tempo, ou um certo momento, Jesus ele vai até o mar da Galileia. É no mesmo lugar onde ele começa a chamar os apóstolos, os discípulos. E a Bíblia começa a dizer no princípio da história que num certo dia ele vai de novo até a este mar. E a Bíblia diz, quando ele chega, que a multidão era enorme. Então, o que é que Jesus fez? Ele entrou no barco e abriu a sua boca e começou a falar da palavra de Deus. Então, quando ele começa a falar da palavra de Deus, ele começa a falar de um certo semeador. Amém? A Bíblia diz que esta pessoa que sai, ou este semeador, ele sai com a intenção de poder semear, amém? Então, quando ele começa a semear a palavra de Deus, a Bíblia começa a mostrar que uma parte da mensagem começa a cair em diversos lugares. Eu vou assim colocar a expressão. Então, a Bíblia começa a dizer, depois dele pregar em parábola, quando o povo se foi, e eu não entendo este povo, eles não tinham entendido a mensagem, e depois deixaram o pregador que acabava por pregar, e foram-se. Mas os discípulos, que eram pessoas mais chegadas a Jesus, eles chegam até a ele. E ele diz assim, mas por que eles falam em parábolas? Porque os discípulos sabiam que eles não estavam a entender. Não sei se eles tinham reclamado ou murmurado e os discípulos ouviram, mas eles fizeram aquela amabilidade, aquela bondade, aproximaram-se diante do mestre. E disseram, mas por que eles pregam em parábola? E eles disseram, explica-nos a parábola que acabou de nos dar. Aí Jesus fica um pouquinho triste. E diz assim, então vocês também não entenderam esta parábola? É complicado. Jesus esperava que eles entendessem. Quer dizer, aquele povo não era possível entender. Mas a eles, pelo fato de andarem com o mestre, eu creio que eles tinham privilégio a um conhecimento que a maioria não tinha. Então Jesus disse, vocês também não entendem? Se vocês não entendem esta parábola, como, porém, poderão entender as outras parábolas? Então, Jesus começa a explicar a parábola do semeador. E olha que ele vai dizer, o semeador semeia a mensagem de Deus. Amém? O semeador semeia a mensagem de Deus. Escute aqui, vamos começar a desmistificar a parábola. O que isso quer dizer? O semeador não é Jesus. Amém?
Mas ele está dizendo um certo semeador. Este semeador pode ser eu e você. Amém? Porque o que semeia a palavra é o mensageiro de Deus. Amém? Mas entenda que ele vai dizer que o semeador, que é o primeiro sujeito aqui em questão, ele tem alguma semente consigo. E esta semente é a palavra de Deus. Mas, da medida que eu fui meditando, eu entendi, antes de poder semear, é necessário que preparemos a terra, não é? Para nós semear, é necessário que preparemos a terra. Mas, no mundo é assim. Antes de você semear, eu tenho ainda um período de tempo para poder ir até a lavra, de modo a preparar a terra que vai receber a semente. Mas este semeador, o estranho, ele não prepara a terra, mas ele vai para poder semear. Amém? O mensageiro do reino, ele não prepara a terra, mas sim ele semeia. Amém? O que isso quer dizer? Neste percurso de poder semear, há quem tem a responsabilidade de poder preparar. Amém? Há um ditado que o mundo gosta sempre de dizer: ajuda-se para que Deus possa te ajudar. E eles dizem que até mesmo a Bíblia diz: primeiro ajuda-se para que Deus possa te ajudar. Mas nós sabemos que em toda a Bíblia não tem esta passagem bíblica que diz que ajuda-se a si próprio para que Deus possa te ajudar. Mas tudo bem, eu acho que a colocação faz sentido. Amém? A colocação faz sentido. Então, o que eu quero dizer? O semeador que vem para semear, e este semeador não preparou a terra, mas quer semear. De igual modo, eu vim para poder semear a palavra de Deus. Amém? Mas quem prepara a terra é você que está do outro lado. Amém? Não é Deus que vai preparar a terra. Amém? A terra para nós preparar é nossa responsabilidade. No domingo passado, o apóstolo disse alguma coisa, disse assim: quando nós vamos para a igreja, o culto começa onde? Em casa. Amém? Todo culto começa em casa. Aquilo que você poderá receber nesse lugar é o resultado da preparação que você fez na sua casa. Então tu já sai de casa com aquela esperança, com aquela expectativa que eu poderei receber uma palavra de Deus. É por aí. Jesus, quando olhava para o povo e dizia a sua fé. Amém? Então, o jogo da fé, ela começa a partir de casa. Amém? Você sai da sua casa com a intenção de vir aqui na igreja. Tu crê em alguma coisa. Amém? Diabo Satanás, às vezes, quando nós chegamos já na igreja, começa a nos dizer: não, é preciso fé. É preciso fé. Mas como assim? Não é possível. Amém? A fé opera a partir do momento que eu levanto o meu pé para poder caminhar para a igreja. Amém? Já há fé a partir daquele momento. A partir do momento que decides que eu irei à igreja. Amém? A fé já está em ação. O que isso significa? Quando chegar na igreja, tu não precisa mais de uma outra fé, porque a sua fé já está em ação antes de você sair de casa. Amém? Então, a preparar o lugar é nossa responsabilidade. Amém? Porque o semeador vai sair a fim de poder semear a palavra. Lembra o que Paulo disse? A quem semeia e outro rega. Amém? E quem dá o crescimento é
Cristo. Amém? Então, quem semeia somos nós os mensageiros. Amém? Assim eu estou a semear para a sua vida. E de igual modo como estou a semear para a sua vida, você também pode semear para a vida de outra pessoa que não esteja aqui. Amém? Todo aquele que é semeado palavra, é necessário que ela também possa semear para a vida dos outros. Então Jesus começa a esclarecer a parábola e vai dizer assim: o que semeia, semeia a palavra de Deus. Algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Amém? Então, é aqui onde nós vamos começarmos a desenvolver a nossa mensagem. Lembra que quando Jesus começa a falar desta parábola, ele vai fazer comparação do reino de Deus. Amém? O reino de Deus é como um semeador que sai para semear. Mas acontece que, na medida que ele vai espalhando a semente, uma parte da semente, ele vai dizer que ela cai à beira do caminho. Mas quando ela cai à beira do caminho, vem o devorador. Amém? Vem Satanás e ele arrebata a semente que foi semeada. Amém? Escute. Nós ontem estávamos a falar que diabo Satanás, não importa se você é cristão, porque esta pessoa que recebeu a palavra, ela é uma pessoa cristã. Amém? Porque a Bíblia diz que a semente foi até o seu coração. A palavra de Deus não pode penetrar o seu coração se você não for nascido de novo. Amém? Quando a palavra de Deus, a semente, vai até o seu coração, é porque há um vínculo com Deus. Então, atualmente, há um certo tipo de pessoas, amém? Eles ouvem a palavra de Deus, eles vêm até a igreja, amém? Todo mundo adora aos domingos. E dizia um pregador que o maior ajuntamento de pagãos acontece nas igrejas, amém? As igrejas contêm um número mais elevado de pagãos. Porque se nós comparar aqueles que herdaram a promessa de Deus ou a terra prometida, a Bíblia vai falar que sempre poucos entram e a maioria não conseguem entrar. E a Bíblia vai dizer que havia uma multidão que saiu do Egito com Moisés, há cerca de 3 milhões de almas, vamos assim dizer, que saíram com Moisés no Egito e com o destino de irem à terra prometida. Mas nesta multidão que caminhava com Moisés, apenas poucos entraram. Amém? Na multidão que caminhou com Moisés, apenas 2 pessoas entraram à terra prometida. Amém? Então o que isso quer dizer? Este é o tipo de pessoa que quando Moisés foi até o Egito e anunciou e disse que hoje o Senhor vos dá a libertação, e ele vai dizer que preparem as vossas coisas, porque é tempo de sair. E a Bíblia vai dizer que lembram deste mês, que é o mês de Abib, é o mês que o Senhor tinha tirado o seu povo do Egito para a terra prometida. Olha que a salvação já estava lá, que a mensagem já tinha sido pregada, amém? E este povo, eles tinham hábito, quando a mensagem era anunciada, eles corriam rapidamente, porque estavam saindo da escravatura, amém? O problema não é você sair das garras de Satanás. O problema não é você ser liberto, amém? Porque a libertação pode até te alcançar, mas no último dia, tu podes também ir para o inferno, amém? Noutrora você liberto, mas no último dia perdeu a salvação. Então esse é o tipo de pessoa
recebem a palavra de Deus. Amém? Mas acontece que o problema, esta palavra nunca se assenta no centro do seu coração. Amém? Esta palavra nunca está assentada no centro do seu coração. Jesus disse que eu sou o caminho. Amém? O que acontece? Essas pessoas, eles não se concentram no caminho de Deus. Amém? É um tipo de pessoas que são pregadas a palavra. A Bíblia diz que a semente caiu à beira da estrada. É um tipo de pessoa, um pé dentro e outro pé para fora. Amém? E Jesus vai começar a falar a respeito do reino de Deus. Vai dizer que o reino de Deus é deste jeito, que o semeador vai espalhando a semente. E olha que ele não vai deitar a semente no caminho para que toda fica ao longo do caminho. Não, ele vai espalhar. Amém? É sua responsabilidade você se colocar firme no caminho do Senhor, para que quando a semente for lançada, esta semente possa cair no lugar certo. Amém? Então nós temos este tipo de pessoas. Agora, entenda alguma coisa. Satanás sabe muito bem quem é cristão de verdade. Amém? Satanás sabe quem serve a Deus em espírito e em verdade. E lembram, diabo Satanás, depois de Jesus ter ido à cruz do Calvário, nós não estamos a dizer que diabo Satanás tem poder sobre nós. Amém? Depois de Jesus ir à cruz, diabo não tem poder. Mas de onde vem o poder de diabo Satanás? O poder de diabo Satanás vem até onde você lhe dá o acesso. Amém? Então o diabo ganha poder sobre você. E ele consegue fazer porque alguma coisa em ti não está em conformidade com a palavra de Deus. Então ele consegue fazer. Amém? Repita comigo: o diabo só pode porque você permite. Quando você não permite, o diabo não pode. Amém? Então funciona assim. A semente é lançada. Ainda que você é cristão, mas o diabo pode atingir o seu coração. Amém? Mas você é cristão, mas por causa da inconstância, o diabo pode te atingir. Amém? Então, isto acontece com esse tipo de pessoas. Ele é pregado, mas pelo fato de não reter a mensagem nele, aí o diabo ganha o direito e a autoridade de poder arrebatar esta semente. A Bíblia vai dizer: logo que ouve, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada. Amém? Amém? Logo que você ouve a mensagem de Deus, o diabo também está atento. Porque agora ele está vendo, não. O que ele está fazendo? Esta palavra ele quer pôr em consideração. Depois de notar que não, você é daquele que só ouve. Amém? É daquele que não está seriamente. Então o diabo vem e você não é digno de ter esta palavra. Amém? Vem e arrebata. Escute a palavra de Deus. Os demônios, eles perderam o privilégio da mensagem de Deus. Amém? E eles andam à caça aqueles que não valorizam a mensagem de Deus. E quando eles encontram aqueles que não valorizam, é como se eles dizem que não. Deus é um ministro de justiça. Deus é justiça. Então eles vêm e dizem que não. Nós temos o direito de arrebatarmos esta palavra, porque ele não quer pôr esta palavra em prática, ou ele não leva a mensagem de Deus em consideração. Aí temos este tipo de pessoa, e este é o tipo de pessoa que mais enche as igrejas. Amém? Este é o tipo de pessoa que mais enche as igrejas. A igreja é cheia, mas tem poucos convertidos. A igreja
está com uma adoração poderosa. O pastor prega, mas o problema são os que ouvem. Amém? O pastor pode até pregar, mas ninguém tem o poder de mudar o coração do homem. Amém? Certo dia, um pregador, ele pregava e as pessoas vinham até a frente. E eles arrependiam-se. Ele orava e fazia a oração de confissão, de entregar a vida a Jesus. Amém? Nem isso, o fato do pregador fazer, isso não significa que você passou a pertencer no reino de Deus. Amém? A decisão sempre é sua. Amém? Então o pregador, as pessoas vinham à frente, aceitaram a Jesus. Ele não é Deus, não conhece os segredos do coração deles. E iam até as águas e batizavam. Amém? Só que depois do batismo, via-se que a vida dessas pessoas não mudava. E o mundo, como gosta de falar, acusar sempre os pastores. Eles vão dizer, mas como assim? Os teus membros, que você prega a palavra e que você batiza nas águas, mas olhem o que fazem. O que é que tu tens a dizer? Eles são da tua igreja. O pastor olhou para eles e disse que, olha, a minha missão, que veio do mandamento do Senhor, é que ide e fazer o quê? Pregar. Amém? Esta é a nossa missão. Ide e pregar o Evangelho. E a Bíblia vai dizer, quem crê, amém? Batizem. Amém? Quem crê, e a Bíblia vai dizer o quê? Como é que se faz a confissão? Com a boca nós confessamos, com o coração nós cremos. Amém? Então eu não posso descartar a confissão de alguém, porque ele abriu a boca e fez a confissão. Amém? E como não sou Deus, presumo aqui, ministra Stella, que ele creu. Amém? E eu não vou te pôr na catequese, porque só pode ser batizado primeiro se passar num período longo de catequese. Não. A catequese vem depois do batismo. Amém? Depois do batismo. Então faço isso. Esta é a nossa missão. Amém? Assim é este tipo de pessoa. Ele pode até ser batizado, mas infelizmente nada mudou. Todo mundo ouviu. Amém? Então Jesus, como é Deus, e começa a falar que o reino de Deus é mesmo assim. E olha que ele não mente. Eu gosto muito dele. Jesus não pode mentir. E ele está a trazer a verdade. Amém? Então ele vai falar da segunda pessoa. Ele vai dizer, as outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes suficientes. Amém? Quer dizer, quando nós ouvimos a palavra de Deus, há sempre alegria. Amém? Deus de promessa. Amém? Quem é que não gosta disso? Nós gostamos do Deus de promessa. Amém? E olha a alegria, o júbilo na igreja. Todo mundo se alegra. Amém? Porque Ele é Deus de promessa. Mas o problema, a semente está a cair no lugar onde tem pedras. Este é o tipo de pessoas. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a pedra angular. Você não pode construir a vida cristã sem que o fundamento, a rocha, a pedra angular, Cristo, esteja lá. Amém? O que isso quer dizer? Que sem Jesus a palavra não gera raízes. Sem a pedra não há raízes. Amém? Quer dizer, há tempo para nós ouvirmos a palavra.
Mas quando nós ouvimos a palavra, significa que tu precisas cultivar a mesma palavra. Amém? Tu precisas regar a mesma palavra. Tu já ouviu? Tens que se munir agora de condições que vão dar sustentabilidade à palavra. Amém? Quem cria isso? É você. O pastor Jeremias disse que a nossa mensagem está apenas no livro de Marcos, do versículo 13 e até o versículo 20. Amém? Eu terminei e eu já li. Amém? Percebe? Terminei e já li. Mas eu não acho que o facto de nós lermos, nós entendemos ela. Amém? É sua responsabilidade quando chegar em casa. Ok, a mensagem foi no livro de Marcos, capítulo 4, verso 13 a 20. Sentar. Amém? Abrir e buscar o entendimento, buscar a revelação do Espírito Santo. É por isso que nós aconselhamos que tragam cadernos. Amém? Lapiseira, porque enquanto a palavra é ministrada, tu vai tirando anotações. Amém? Enquanto estás a fazer este processo, tu estás a criar raízes em ti. Tu estás a solidificar a palavra em ti. É assim que funciona. Porque se tu não fazes esse exercício, sabe o que é que vai acontecer? É o mesmo tipo. Saiu da igreja, ouviu a palavra com alegria. Eu fui à igreja. Mas alguém pode até te perguntar, mas qual foi a mensagem de hoje? Você não vai se lembrar. Porque não há raízes. E nós já fomos esse tipo de cristão de apóstolo. Que o pregador pregava. Depois de nós sairmos, já ninguém sabe a mensagem. E olha que os nossos pais ou avô, eles sempre chamavam. O que se pregou hoje? Ninguém sabia, até dava prêmio. Ninguém sabia. O mundo é assim. Nem todos os que vão à igreja saem cheios da presença de Deus. Saem com as raízes da palavra de Deus neles. Não. Isso não é verdade. E Jesus conhece-nos tão bem. Ele vai dizer, eles abandonam, aceitam logo, mas o problema deles, abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nelas. Amém? Há tempo para ouvir, e há tempo para permitir que a palavra cria raízes em nós. Amém? Só que o problema, quem vai permitir que a palavra crie raízes é você. Amém? Você tem que permitir que a palavra crie estas raízes em ti. Senão, vamos ser iguais a esta semente que caiu sobre as pedras. A primeira personagem que nós falamos, diabo Satanás é responsável, vem e arrebata a mensagem. Amém? O que isso quer dizer? Que o diabo tem limites no seu agir. Amém? Quer dizer, o diabo só pode arrebatar uma mensagem quando um pé está fora e outro pé está dentro. O diabo consegue vir e arrebata a mensagem. Amém? Porque ninguém pode servir a dois mestres. Ou há de amar um e odiar o outro. Amém? Então aqui, o diabo é responsável de tirar a mensagem em você. Há muito cristão que pensa que só porque é cristão, o diabo não pode lhe tocar. Não. O diabo pode te tocar ainda você sendo cristão. Então, a segunda pessoa é a responsabilidade dela mesma guardar a palavra que foi pregada. Amém? A segunda pessoa é responsabilidade dela. Quer dizer que esta pessoa está no caminho. Amém?
Agora, temos a outra pessoa. Ele vai dizer: e quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a fé. Amém? Bom, o reino de Deus, sim, é gozo. Amém? O reino de Deus é paz do Espírito. Amém? Mas lembra o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu quero. Eu venci. Amém? O problema desta segunda pessoa é novo. Quer dizer, as aflições não é porque estão a te destruir. Amém? Quando estamos a passar aflições, não porque o diabo está a vencer. Amém? Mas é Deus usando o diabo Satanás para que a palavra gere raízes. Quanto mais aflições, quanto mais tribulação que nós passarmos, significa mais firme estou. Amém? As nossas vidas, às vezes, pareciam estar boas. Amém? Até o momento que nós conhecemos a Jesus, a coisa começou a ficar pior. Amém? Há quem vai dizer: mas eu andava bem, eu tinha sempre dinheiro. Amém? Mas a partir do momento que eu aceitei a Jesus Cristo, parece que as batalhas aumentaram. Amém? É assim que funciona. Até o momento que você aceita a Jesus, tu vais conhecer que o diabo realmente existe. Amém? Mas quando você está no mundo, Deus a ver que estão a passar. A igreja está aberta, que ninguém quer se importar com a igreja. Amém? E eles vão nos olhar, vão dizer: estão a perder tempo. Amém? Estão a perder tempo, porque eles não veem o que nós estamos a ver. Amém? Eles não vivem as batalhas que nós estamos a viver. Para ele até bebeu, fumou, está tudo bem. Percebe? É que este não precisa de Deus. A minha vida está boa. Amém? Mas a partir do momento que ele conhece a Jesus, agora vai ver. Amém? A partir do momento que você faz a declaração pública que eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, acabou. Me disse Juliano. Ia tudo bem, mas desde o momento que eu me dediquei à igreja, acabou. Ia tudo bem, desde o momento que eu comecei a interceder, que as batalhas se intensificaram. Agora há pesadelos. Amém? Agora vejo mesmo pessoas a me amarrar. Parece que a igreja onde eu fui contrair feitiço. Amém? A igreja que deveria me trazer bênção, eu sinto que talvez, desde que fui na igreja, agora vivo a maldição. Amém? Porque você, até o momento que você está na distração, está tudo bem. Porque a estratégia do diabo, ele também não quer te fazer parecer que você está perdido. Amém? Você só notas que estás perdido, que estavas perdido quando aceitas. Amém? Quando ouves a palavra, aí diz que não, espera aí um momento, eu realmente andava perdido. Amém? Lembra do filho pródigo? Quando ele foi, tudo estava bem. Mas até um certo momento, não, espera aí. Eu preciso aqui lembrar da palavra. Eu preciso lembrar da vida lá do meu pai. É ali onde ele disse que não, alguma coisa está mal. Amém? Mas só que essas pessoas não
conseguem sustentar. Você, quando crê, começam as perseguições. A Bíblia vai dizer que outros vão ver e vão dizer que não. Do jeito que eu andava, estava melhor. Amém? Do jeito que eu andava, estava melhor. E você ouves a diabo a dizer que você tinha sempre isso. Essa hora você deveria estar ali. Estaria tudo bem. Lembra quando andavas, o que acontecia? Você tinha sempre, você tinha poder, você tinha fama. Sabe, essas são as expressões que o diabo traz em nós. E se você dar ouvidos a esta voz, acabou. Amém? Acabou. Então esse é o tipo de pessoa. E diabo Satanás levanta mesmo perseguições. Uma vez que ele já não consegue arrebatar a palavra, ele vai levantar perseguições. Esta é uma estratégia. Amém? Onde o vizinho que era bom consigo mudou. Onde a família que era boa consigo muda. Aquele vai dizer que a partir de hoje você já não é meu filho. Nós não aceitamos. Amém? Onde até no trabalho tudo muda. O diabo vai levantando essas perseguições. Até o momento que você vai se render, ele ganha. Amém? E Jesus vai dizer que este é a segunda pessoa que nós temos no reino de Deus. Agora, temos ainda outras parecidas, como as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem. Amém? Olhem o diabo trabalhando na sua dimensão. Agora nós temos um cristão, só que este cristão tem uma vida de ilusão também. Este é aquele cristão, tudo bem, que tem a promessa, que Deus não nos fez cauda, mas sim nos fez cabeça. Amém? Esse é aquele tipo de cristão que vai dizer que não, ele nos deu vida com abundância. Amém? Então, só que ele não tem capacidade de poder levar as coisas de Deus e as riquezas do mundo. Amém? Então ele vai querer levar uma vida de ilusão. Ela ouve a mensagem, mas também quer viver como mundano. Amém? Este é um cristão que tem capacidade de cantar música mundana, dança algumas quizombas, mas também consegue adorar. Amém? Ele pode até ir à festa às noites. Percebe? Ele consegue estar numa boa discoteca, mas também consegue se enquadrar na igreja. É perigoso esse tipo de pessoa. É que ele não consegue discernir entre o santo e o profano. Amém? E estes conseguem ainda evangelizar aqueles que estão firmes e vão dizer que, olha, isto aqui se fizer não é pecado, até o fulano faz. E é que tem até pastores já nesta dimensão. Amém? Estes são os que pervertem a doutrina. E eles vão dizer que em nenhum lugar da Bíblia onde diz que usar calças é pecado. Amém? Aproxima-se da santidade de Deus, que a consciência vai falar por si durante a dimensão que você alcança, e vais entender que não. É aquilo que Paulo resumiu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm.
E ele vai dizer que, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Amém? Só que percebe que a igreja atualmente mudou. E eles vão destruindo aqueles que são os pequenos na fé. É por isso que Jesus disse que a quem coloca peso num dos meus filhos, melhor que ele não tenha nascido. Percebe? Melhor ele não nascer do que nascer e querer desviar o meu povo. A quem ainda vai optar, esse é o tipo de cristão. Ele pega incensos. Vai pegar incensos e queima incensos na igreja de Deus. E ele tem isso como normal. Atenção, esta pessoa pode conseguir ter conexão espiritual. Lembram da história de Balaão e Balaque? Amém? A Bíblia vai dizer, quando Balaque queria que, por meio de um profeta, amaldiçoasse ao povo de Israel, é possível, por meio de um profeta. Mas, quer dizer, ele tinha poder. Ele tinha poder para poder amaldiçoar. O que isso quer dizer? Que um servo de Deus, ele pode assim decretar bênçãos. E a mensagem dela, ela pode trazer bênçãos. Mas a mensagem dela também pode trazer maldição. Este é o mundo que nós vivemos agora. Então ele vai trazer uma doutrina na igreja. Diz o Espírito que nos últimos dias muitos não sentirão mais o prazer, amém, de ouvir a sã doutrina, e elas se deixarão levar a espíritos enganadores. Nós repreendemos esse espírito em nome de Jesus, amém? Todo projeto de diabo Satanás nas nossas vidas nós repreendemos. Nós queremos caminhar na santidade e no temor de Deus, amém? É por isso que no livro de Tiago ele vai dizer: o que ensina, ensina segundo a palavra de Deus. O que falar, fala segundo a palavra de Deus. Porque há povo, eu às vezes vamos dizer como pastor, há momentos que eu já não consigo orar. E a minha oração vai dizer que Deus me ajude. Porque é um povo, amém? É um povo para conduzir. É um povo para levar. Veja só as crianças que nós temos. Estamos a notar? As crianças, presentes de Deus, dádivas de Deus, amém? As crianças são presentes de Deus. Veja a dimensão da maldade do homem. Ela consegue trazer doutrinas para começar a destruir enquanto ainda são pequenos. Amém? Sabem por que muitas igrejas, a doutrina delas incentivam que seja ensinada enquanto criança? É bíblico, sim, mas se você quer trabalhar alguém para lhe desviar para o resto da vida, lhe trabalha enquanto é criança. E é aquilo que os nossos irmãos católicos dizem. Eu várias vezes preguei a minha avó, vai dizer que meu neto, eu até aceito a palavra que me pregas, mas é que desde a minha infância, é isso que eu ouvi. Por isso, não me vejo mais, já sou velho, não me vejo mais eu mudar de doutrina, mudar da verdade, não. Percebe? É por isso que a presença de Deus, ela tem dimensões. Amém? Há uma dimensão que nós alcançamos da presença de Deus, você sabe. Amém? E você vê a glória de Deus e a presença de Deus. Ele se manifesta em ti. Amém?
Vocês sabiam que os ímpios também são alcançados pela presença de Deus? Amém? A quem é alcançado pela presença de Deus por causa da graça? Amém? A graça não alcança apenas os que estão dentro. A graça de Deus alcança também os que estão fora. O sol e a chuva caem sobre todos. E todos alcançados pela graça de Deus. Mas há uma presença de Deus que alcança um certo tipo de pessoa por causa da aliança. Amém? Amém? A quem é alcançado pela presença de Deus por causa da aliança. Então é o momento de você sair da dimensão da graça e vir na dimensão da aliança. Amém? Então é na dimensão da aliança onde cada vez mais vais mergulhado na santidade de Deus, onde vai cada vez mais mergulhar no temor de Deus. Amém? Isso é que acontece. E você olha, se nós indagarmos esse tipo de pessoa, a Bíblia diz que os cuidados deste mundo, as ilusões deste mundo, amém? Posso pregar? Posso pregar? Só que o problema já não consegue se discernir se é cristão ou não. Amém? Já não está difícil. A ponto que eu agora nem sequer consigo ouvir pregação de outros pastores. Prefiro ouvir a mensagem que sai deste lugar. Amém? Posso pregar? Quando você analisa a sua conduta, ministra Esther, percebe que a Bíblia nos diz que nós somos ou devemos primeiro pregar pela nossa presença. Amém? E a Bíblia vai dizer que vós, as mulheres, que seja pela vossa conduta, os descrentes sejam ganhos. Amém? Então, na igreja temos um cristão, temos uma cristã, mas fora não temos. O que é que se passa? Este é o mundo que nós estamos a caminhar. Amém? Olha, deixa eu pregar. Chegamos a um tempo onde a cultura da Babilônia já vive no meio de nós. E quem pensa que Babilônia é cidade, não é cidade. Babilônia é filosofia. Babilônia é cultura. Babilônia é uma forma de viver. Babilônia é uma forma de falar. Babilônia é uma forma de pensar. É por isso que em Apocalipse a Bíblia vai dizer que Babilônia há de se levantar e a destruição da Babilônia será no tempo apocalíptico. Então a quem andava a ver, e hoje nós pregamos da Torre de Babel, que foi confundido. Não, você pensa que Babilônia acabou? Não, existe a Babilônia. Amém? Só que agora a Babilônia é espiritual. Assim como agora nós nos tornamos, a adoração tornou espiritual, assim também a Babilônia agora é espiritual. Assim nós como adoramos em espírito e em verdade, a Babilônia também acontece agora no espírito e na falsidade. Amém? Então a Babilônia está no meio de nós. E você, quando olha para o mundo, principalmente tu olhas para as mulheres, ok? De onde surgiu esta nova forma de vestir? Amém? Vocês sabiam que a Bíblia diz: não vereis a nudez do teu irmão. Sabiam que é bíblico? Amém? Deus, quando o povo chega, começa a dar agora ordens. Ninguém deve ver a nudez do seu irmão. Essas são as leis
estabelecida por Deus. Só que agora é que não é que as pessoas procuram ver, percebem? É que as que devem cobrir nudez já não querem cobrir a nudez. Este é o problema da igreja. Este é o problema, as ilusões do mundo. Amém? Nós já não nem sequer temos cultura, porque a nossa forma agora de ser, de vestir, já não é nossa. Amém? Já não. Tudo mudou. E Jesus vai dizer: aquele que coloca, ou aquele que faz escandalizar um desses pequeninos. É isso que ele diz: aquele que faz escandalizar um desses pequeninos. E ele vai dizer: ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. E ele vai dizer: olha, tem pessoas, porque esta característica do reino de Deus tem também problemas de preocupação. Amém? O tempo é pouco, 24 horas. Oh meu Deus. Por isso que eu não acredito nisso. Espíritos de procrastinação. Amém? O tempo é pouco. Olha, diabo Satanás consegue te dar tantas preocupações. E você vai dizer que não, Deus talvez poderia pôr 48 horas pelo menos na minha jornada, amém? Pelo menos 48 horas, porque não é suficiente. Preocupação daqui, preocupação dali. E de novo, se você analisar, não, espera um minuto. E eu às vezes faço um teste com pessoas. Se você quer ver que estás mesmo bem, faça o seguinte, amém? Só das horas que nós acordamos até o momento, vamos dar este tempo. Vocês se lembram tudo que vocês já fizeram desde que acordaram até aqui? Vocês se lembram? Não, ninguém se lembra. A partir do momento que você saiu da cama, qual é a primeira coisa que você fez? Ninguém sabe. Amém? Ninguém. Talvez só devamos lembrar que estamos aqui na igreja. Vai, ministra Estela, depois de acordar, bem, acordei. Primeira coisa, fui aonde? Fui abrir a porta. Depois de eu abrir a porta, fiz o quê? Acabou, talvez é só uma coisa. Não, talvez vamos nos lembrar, não. Quando eu acordei, orei. Depois de orar, foi aonde? Amém? Amém? Estamos a ver como é que o diabo nos consome o tempo. O diabo nos consome o tempo assim. Porque no fim do dia, talvez só vai terminar na nossa mente 2 ou 3 coisas importantes que nós fizemos. Cadê o resto do tempo? O resto do tempo foi aonde? Amém? E todos nós estamos a correr atrás do tempo. A nossa vida depende do quê? Do tempo. O hoje se passar, o que é que vai ser da minha vida amanhã? Amém? E você é o resultado daquilo que aconteceu no passado. Amém? A sua vida hoje, agora, é fruto do passado. A sua vida não é fruto do futuro ou do presente, não. Só estás aqui porque tomou uma decisão alguns minutos atrás. Só consegues ter a saúde que tem porque orou, talvez. Amém? Mas agora, o que é que vai acontecer daqui em diante? Amém? Então, as preocupações, Jesus vai dizer que este tipo é assim. Sabe, tem aquele tipo de membros. Nós tivemos após na igreja tradicional. E nós também tivemos este problema. Termina rápido. Percebe? E as igrejas tradicionais são aqueles, o culto termina, tem reunião, tem grupo coral.
tem reunião da juventude, ainda vem mais conjunto da juventude, amém? Ainda vem visitas, você já fica bem cansado com fome, mas tem aqueles irmãos que nem sequer se revelam, amém? Não, estão sempre preocupados. Não, eu até poderia estar, mas não devo, porque preocupações, amém? Mas a partir do momento que você decide que não, espera alguma coisa, você vai conseguir aproveitar o seu tempo e você realmente vai dizer que uau, se eu soubesse, talvez eu seria próspero, amém? Por isso que nós estamos a lutar. Os filhos do mundo são mais astutos do que nós. Os descrentes não perdem nenhum tempo, porque eles sabem aproveitar o seu tempo. Então vem as preocupações do mundo, vem as ilusões da riqueza. O fulano tem, eu também quero ter. Não é pecado ter, amém? Depois passamos até os que tinham, agora tem outro tipo de grupo. Eles dão piada daqueles que têm. Olha a casa dele tipo um hotel. Não, deixa o irmão estar vivendo a vida com abundância, amém? Aqui tem um equilíbrio e consegue ter boa vida, amém? E consegue estar mesmo no fogo de Deus. Mas é que a quem não tem, não estamos a dizer que ser cristão tem que ser pobre, não. Também nós repreendemos esse espírito, amém? Temos que prosperar, amém? Mas temos que prosperar dentro da vontade de Deus. Temos que prosperar conseguindo conduzir as nossas riquezas. É assim que nós temos que crescer. Eu não aceito ser cristão e ser pobre, amém? Não aceito. Nós temos essas batalhas para se fazer. Agora, ele vai dizer que as ilusões, elas sufocam aquilo que é a palavra de Deus dentro do nosso coração. Amém? As ilusões, deixa quem está a viver a vida dele com ilusões. Você tem a semente de Deus. A minha princesa, tens a sua semente de Deus. Não estou dizendo que você não pode ser bonita, tem que ser. Não estou dizendo que você não pode se adornar, tem que se adornar, amém? Não estou dizendo que você tem que comprar as últimas roupas, e nós os cristãos somos os que mais fizemos isso. Não, você precisa se apresentar bem, amém? Mas acima de tudo, tem o reino de Deus dentro de você, amém? Acima de tudo, você gera frutos. Acima de tudo. E ele vai dizer que na última pessoa que nós vamos ver a característica, o último dos 4, 3 falharam. Então ele vai dizer: pessoas são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Amém? A semente foi semeada em terra boa. Amém? Diga ao seu irmão, quer que a semente germina? Produza uma boa terra. Amém? É nossa responsabilidade dizer não à mentira, não à fofoca. Eu não vou me sentar na roda dos escarnecedores. Amém? Eu não vou me contaminar. É nossa responsabilidade para que a semente esteja numa terra boa. E ele vai dizer: este aqui, quais são as suas características? Elas ouvem e aceitam. Os outros ouviam, mas não aceitam a palavra. Para que a palavra possa trabalhar em nós, é necessário ouvir e aceitar. Senhor, eu ouvi, mas eu não entendi. E eu não preciso entender, mas eu aceito do jeito que ela é. Percebe?
Eu não preciso ir ver onde é que o mestre foi deitado para provar que ressuscitou ou não. Mas uma vez ouvi que ele ressuscitou. Não quero saber se a pedra foi enrolada ou não, se ele dobrou o pano ou não, mas eu aceito. Percebe? Ouvir e aceitar é quando a palavra começa a produzir frutos. Quer dizer que você pode ouvir e rejeitar. Esse é o problema. Ouvimos e ele seleciona, percebe? Esta vai, esta não, esta vai. Diz o Espírito. Nos últimos dias, 7 mulheres poderão se levantar contra um homem que se chama Jesus. E eles vão dizer: escute, nós comeremos do nosso próprio pão. A palavra que nós vamos ouvir, a doutrina, a filosofia, é nossa. Percebe? E também a justiça que nós vamos levar é nossa. As nossas vestes. Vamos nos vestir das nossas próprias vestes. Mas apenas queremos ser chamados pelo teu nome. Essa é a igreja dos últimos tempos. Profetizado pelo profeta. Nos últimos dias que eles se levantarão. E eles irão contra Jesus. É por isso que todo mundo quer falar de Jesus. Todo mundo quer pregar de Jesus. Mas a palavra que eles estão a pregar só entra lá no nome. Amém? Mas a doutrina não é bíblica. Você olha pelas suas obras, não são obras, não são frutos do Espírito Santo. Mas é que eles têm tanto prazer de serem chamados cristãos. O nome cristão cuia para todos. Ele não vai acreditar, eu não sou cristão. O quê? A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. É de que igreja? Sou cristão. É por isso que os muçulmanos olham para nós. Vocês, os cristãos, nem mesmo a nós que não conhecemos o Deus que vocês invocam, nos comportamos assim. E eles fazem isso para que o opróbrio não passem vergonha. Fazem tudo para que, se forem olhados, não, vergonhados. Então, ouvir e aceitar. Amém? E depois de ouvir e aceitar, o próximo passo: produzem uma grande colheita. Ouvir, aceitar, produz a grande colheita. Aí temos um problema. Ser cristão, tens que ganhar almas. E se você é cristão, você não se contenta a ficar parado sem ganhar almas. Nem sequer teríamos, ministra Estela, momento evangelístico. Porque aquele que é cristão, a cada dia ele tem que falar do amor de Deus. Então você recebeu e guardar, não, alguma coisa está mal. Amém? Alguma coisa está mal. E ele vai dizer: a quem produz frutos, ele produz a colheita, e os seus frutos são estes: uns a 30, outros a 60, outros e ainda outras vêm 100 vezes do que semearam. Amém? Vamos fechar assim. A graça do outro, amém? Não é sua graça. O dom do outro não é seu dom. Amém? O fato de ser pastor não quer dizer que ele é que enche a igreja. Vocês sabiam que a pessoa, para evangelizar, só diz uma palavra, já ganhou a alma? Porque esta é a graça que ele tem de ser o evangelista. A quem tem a graça apostólica, e você vê que ele, para implantar igrejas, começam tipo brincadeira, enquanto nós ficamos um ano
a revocar isso. Amém? A graça do pastor não é a mesma. Amém? É por isso que a diferença quando o apóstolo prega e eu prego. Percebe? E Deus tem muito para dar. Não precisa invejar. A Bíblia vai dizer que a quem vai produzir 100, a quem vai produzir 30, a quem vai produzir quanto? 60. Amém? Mas todos estão aonde? No reino de Deus. Não vamos ter os mesmos frutos. Amém? Que Deus digno possa abençoar a sua palavra. Acho que a esposa... Assim sendo, vamos levantar. Nós somos a nova geração. Amém? Somos a nova geração. Então se prepare para ser odiado. Se prepare para ser perseguido. Mas escute, no mundo teremos aflições. Isso não quer dizer que o diabo bate sobre nós. Não. Já não se cumpre o Jó nos nossos tempos. Jesus subiu na cruz do Calvário. Subiu na cruz do Calvário. E desde que ele subiu na cruz do Calvário, as perseguições é para o nosso crescimento. Amém? É para a nossa vitória. É para o nosso engrandecimento. Ele vai perseguir. Sim, nós estamos sentindo, mas nem sequer nós estamos notando que estamos sendo perseguidos. Amém? Porque desde que ele subiu na cruz do Calvário, nós vamos vencer. Amém? As vitórias, as perseguições é para nos levantarem. Em nome de Jesus. Assim eu vou te pedir para nós orarmos. Diga, Senhor, segundo a sua palavra que eu ouvi na tarde de hoje, nós queremos ser a nova geração e o novo povo, o novo sacerdócio, a nação eleita.